Passo a palavra agora para Martina Otero, pesquisadora do Instituto Fontes. Oi? Está funcionando. Vou ficar aqui, protegida. Bom, obrigada. Eu queria agradecer a Márcia, a Rede, pelo convite, em meu nome e em nome do Fonte. É um prazer estar aqui. Eu acho que também a gente acredita que é importante, né? Então, eu estava curtindo aqui a mesa e é muito interessante como você vê que uma mesa que é composta pelo tema sobre fortalecimento de capacidades em avaliação, ela ser tão diferente, né? Então, tudo bem, a gente sentou falando que éramos todas mulheres, que bacana. Mas muito diferentes, contribuições muito diferentes, lugares diferentes e, enfim, isso também é uma fala bem da sociedade civil, como é importante, né, sustentar a diferença, a heterogeneidade para poder construir capacidades, né? Muito bom. Já comecei a falar ou a fazer o que eu vou para falar sobre a contribuição da sociedade civil ou das organizações da sociedade civil na construção de capacidades avaliativas, não tem como não começar falando do próprio ator, né, caracterizando a sociedade civil, as organizações da sociedade civil. Deixa eu só dar uma... Eu nunca sei para onde apontar, na verdade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre caracterizar o ator, ou seja, as organizações da sociedade civil, falar, na verdade, brevemente, algumas características que a gente tem visto nas avaliações desenvolvidas dentro das organizações e das iniciativas sociais, né? Depois, falar um pouco sobre, então, qual que eu acredito que possa ser a contribuição dessas organizações, ou do fazer avaliação dentro das organizações da sociedade civil, e talvez defender um pouco ou colocar um ponto de vista dessa função como um fortalecimento da democracia. Muito bem. Então, quando eu estou falando de organizações da sociedade civil, estou me referindo a organizações que se fundam dentro da sociedade, ou seja, não são um Estado, mas que buscam a promoção do interesse público. E a gente não é novidade, né? Essas organizações elas existem, elas vêm se constituindo há muito tempo e elas vão mudando de forma, de discurso, de institucionalidade, de legislação, sempre conforme a sociedade também vai se mudando, vai se transformando. Então, disso eu queria tirar dois pontos, né? Primeiro que, quando a gente fala de organizações da sociedade civil, a gente fala de um acúmulo, quase, de organizações que vieram e vêm se desenvolvendo. Claro que, atualmente, né, no momento histórico atual, elas têm características comuns, mas elas também têm muitas diferenças. Então, quando a gente fala organizações da sociedade civil, a gente está falando de organizações muito diferentes. E outra coisa que acho que é bem importante ressaltar é que são organizações que estão muito associadas ao tipo de sociedade em que a gente está inserido. Então, não é uma coisa descolada do modelo de Estado, nem do modelo de setor privado, e nem do modelo de sociedade que a gente vive. Então, são organizações que estão muito ligadas, dizem muito também da nossa sociedade. E aqui vou falar algumas características, não tão guardadas as muitas diferenças que existem entre essas organizações, vou tentar trazer um pouco algumas características comuns. Então, elas expressam ou explicitam demandas da sociedade. Então, de modo geral, elas fazem emergir demandas sociais, né, de forma organizada. Elas criam estratégias de enfrentamento a questões sociais desde o seio da própria sociedade. Então,
são organizações que tentam lidar com questões sociais e que criam estratégias para fazer isso dentro da própria sociedade. E acho que um pouco em comparação, talvez, com o Estado, que tem como forma de atuação criação de estratégias universais, né, que buscam responder por meio de políticas públicas universais ou estratégias construídas olhando por todo, né, na sociedade civil. A gente está falando de estratégias de enfrentamento que são construídos muito frequentemente dentro de contextos específicos, no contato da organização com uma determinada realidade. E isso marca muito a atuação da organização e também a atuação que ela vai ter com a avaliação, como eu vou falar já já. E, finalmente, elas ajudam a promover o controle social, elas ajudam como organizações organizadas dentro da sociedade, elas olham para a ação do Estado, acompanham a ação do Estado de forma a acompanhar a realização das políticas públicas e fortalecem o Estado dessa forma, né? Então, acho que, às vezes, a gente lida com as organizações da sociedade civil como se elas fossem opostas ao Estado, e isso tem razões de ser, enfim, essa leitura, mas, de fato, uma sociedade civil organizada, fortalecida, está relacionada diretamente com um Estado fortalecido e com uma sociedade e uma democracia fortalecida. E qual que é? Opa, essa versão é antiga. Eu mandei depois outra versão nova, mas tudo bem, eu posso falar um pouquinho de algumas. A Márcia tinha me provocado de trazer alguns dados que vão falar um pouco sobre o papel das organizações na construção de capacidades avaliativas. Eu queria só falar, então, um pouco de como está o desenvolvimento da avaliação dentro desse campo. A gente tem feito algumas pesquisas sobre isso. Então, alguns dados falam da importância e da frequência de realização de avaliações dentro do setor social privado, né, dentro das organizações da sociedade civil, falam das organizações ressaltando, fazendo as demandas. Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa com ONGs em que as organizações participaram em 89% das decisões ou da formulação da demanda para fazer avaliação. Tradicionalmente, a gente tem, ou socialmente, às vezes, a leitura de que as ONGs elas avaliam por causa do financiador ou por uma demanda do financiador. Isso não é uma realidade atual. As organizações elas demandam, elas querem avaliar seus projetos. Quando a gente pergunta para elas se elas querem fazer avaliações no futuro, 96% diz que pretendem fazer avaliação dos seus projetos no futuro. Então, a primeira notícia que eu queria trazer é que a avaliação está muito no tema, acho que da sociedade e também das organizações da sociedade civil. Elas estão com esse tema muito presente na pauta. Quando a gente pergunta que tipo de atividades elas fazem nos seus processos avaliativos, elas envolvem também vários tipos de atividades, desde prestação, né, e satisfação, prestação de contas a financiadores, que é um stakeholder muito importante, também o monitoramento do andamento das atividades. Tem as organizações elas costumam fazer muito monitoramento de processos e também de resultados ao longo da realização dos seus projetos, e também olham para resultados. Isso não significa que a avaliação é um mar de rosas entre as organizações da sociedade civil, mas, sim, que tem alguns avanços nos últimos, 10 anos. Outra característica da avaliação feita no seio da sociedade civil é quando a gente pergunta no que a equipe participou. E aí a gente tem altos índices de participação da própria equipe do projeto numa diversidade de ações relacionadas à avaliação. E aí não só da equipe, como também dos beneficiários. Então, tem uma cara
de avaliação mais participativa, inclusive pelo que eu tinha dito antes, né? São organizações que realizam projetos em âmbitos mais circunscritos, em contextos mais específicos, que desenvolvem suas estratégias de intervenção em contato com essa população. Então, na avaliação, não poderia ser diferente. Essa população ela é envolvida, e aí a gente tem, não só como fonte de informação, mas, muitas vezes, como um ator protagonista na avaliação, construindo foco, construindo perguntas. Aí, quando a gente pergunta também que tipo de utilidade, que finalidade que as avaliações têm, ela, principalmente, apesar de ter, na nossa pesquisa, a gente identifica ainda uma concepção muito ligada à avaliação como ferramenta de promoção de projetos, ou talvez um desejo nesse sentido, quando as organizações elas realizam as avaliações, a primeira utilidade que elas dão é realmente reorientar o próprio projeto. E aí, então, eu faço aqui uma síntese de algumas contribuições que vejo que a avaliação que vem sendo desenvolvida nas organizações da sociedade civil, de que forma ela pode ajudar ou alimentar a construção de capacidades avaliativas no Brasil. Então, primeiro, ela é uma avaliação orientada a responder questões específicas do próprio ator. A gente estava, uma dos primeiros dados que eu dei é como que a própria organização participa da construção da demanda. Então, ela quer fazer a avaliação, ela procura alguém para ajudar, e aí essa avaliação ela começa muito marcada pela busca de responder questões de quem está na própria gestão do projeto. Então, ela é uma avaliação muito ligada ao processo ao ciclo, né, de planejamento, monitoramento e avaliação. Eu acho que as organizações elas podem falar muito disso, de avaliação imbricada no processo de tomada de decisão. E, nesse sentido, a avaliação que vem sendo construída nessas organizações, ela contribui para a construção de metodologias que fortalecem a avaliação imbricada ao processo decisório. Claro que a gente tem casos e notícias de relatórios guardados na gaveta, mas, de alguma forma, no contexto mais circunscrito, diria que acontece menos. Ela é construída dentro de um contexto específico e responde a esse contexto específico. Além disso, a avaliação dentro das organizações ela olha muito tanto para processos como para resultados. E, nesse sentido, ela contribui para a compreensão de como determinadas intervenções, como determinada ação, ela produz um determinado resultado. E, nesse sentido, também tem todo o papel que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil têm buscado de desenvolver metodologias, né, de enfrentamento a questões sociais que possam, depois de implementadas, avaliadas, possam ser replicadas em níveis mais amplos, em escala. Então, a avaliação ela tem um papel importante nisso, de relacionar, e talvez as organizações olham muito para como que determinadas ações geram determinados resultados. Deixa eu tomar. Também, o tipo de avaliação que as organizações da sociedade civil têm enfrentado, elas olham frequentemente muito para indicadores qualitativos. Então, tem uma organização que realiza projeto de educação com jovens. Ele olha para a questão da escolaridade, ou busca ter alguma notícia, por exemplo, sobre esses dados mais... acho que não sei se são mais objetivos, mas construídos formalmente, mas ela também vai querer ver o desenvolvimento da autoestima no jovem, ou como é que ele está na participação dele na comunidade. Então, são organizações que chegam com algumas questões que provocam a desenvolver metodologias mesmo mais qualitativas,
e, nesse sentido, contribui para a construção de metodologias, de abordagens de investigação mais heterogêneas, digamos assim. E aí, dentro das próprias avaliações, a gente vive também a tensão entre sustentar diferentes tipos de abordagem, como é que a gente mede a autoestima, como é que a gente... Ixi! Está acabando. Então, ela gera uma tensão interna talvez uma necessidade de inovação mesmo, metodológica, para medir coisas, medir não só quantitativamente, mas talvez acessar fenômenos que são bem desafiadores de acessar, né? E, finalmente, a avaliação construída nessas organizações, elas têm tendido, não sempre, mas frequentemente, por conta do tipo de intervenção que tem na realidade, a construção de abordagens participativas, e, além de participativas, orientadas à aprendizagem. E aí não é só a aprendizagem dos gestores que tocam o projeto, mas também de vários stakeholders que giram em torno do projeto. Então, de repente, uma avaliação envolve o beneficiário mesmo, de alguma forma, ou na construção do foco, e ele começa a pensar como é que se constrói indicadores a partir de uma pergunta de avaliação, e que tipo de indicador é relevante para avaliar o próprio desenvolvimento dele. Então, eu digo que, nesse sentido, tem se construído uma avaliação-intervenção. Então, não é só para dar resposta às questões de avaliação e subsídios para os tomadores de decisão dentro do projeto, mas desafiam e geram oportunidades de aprendizagem aos stakeholders que estão envolvidos, de alguma forma, com o projeto. E aí, finalmente, eu queria só trazer que não me foi perguntado, mas mesmo assim eu queria falar sobre qual que eu acho fundamental numa fala sobre avaliação e organizações da sociedade civil, que é como é que a avaliação também tem fortalecido as organizações da sociedade civil, quer dizer, não só como a avaliação construída na sociedade civil pode contribuir com suas capacidades, suas especificidades, mas também como é que a avaliação tem ajudado as organizações a se fortalecerem, e aí trazer claramente como é que a avaliação pode ajudar a gerar transparência em relação aos processos e aos resultados que as organizações têm realizado nas suas ações sociais. E ela também ajuda a compreender melhor como é que as organizações elas estão transformando, né, a realidade na qual elas estão atuando, possibilita a melhora da própria ação, e, finalmente, a gente acredita na avaliação como um mecanismo de interação também, no caso dos financiamentos do público para as ONGs, fortalecendo a relação entre esses atores, né, de forma que a transparência se dê não apenas em torno de recursos, ou, claro que de recursos, mas também de resultados, né. Isso, acho que as organizações da sociedade civil que se veem com legitimidade para dizer que são organizações representativas da sociedade civil, são muito desejosas desse tipo de relação pautada na transparência, né, e que a avaliação ajuda a construir. E aí, finalmente, trazer aqui também que, nesse sentido, a avaliação ela contribui, sim, para, ao fortalecer as próprias organizações, ajudar a legitimá-las, né, e também a fazer uma mediação entre organizações, Estado, pode ser um mecanismo, e de fortalecimento da democracia, não só na evidenciação de resultados, mas na construção de espaços de aprendizagem, de melhoras na tomada de decisão.
É isso. Obrigada.